passatempo mais adiante. Maio é o mês do coração, como toda a gente sabe, e esta é a Semana Europeia da Insuficiência Cardíaca. Sabias que 400 mil portugueses sofrem de insuficiência cardíaca? Se tens sintomas como cansaço excessivo, falta de ar, pernas inchadas, consulta o teu médico, ouve o teu coração. O Dia Europeu da Insuficiência Cardíaca é a 6 de maio. Junta-te a nós. Uma iniciativa do Grupo de Estudo de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Ora, para nos explicar tudo sobre esta condição, temos connosco a cardiologista, a professora doutora Cândida Fonseca, que é também coordenadora do Grupo de Estudo de Insuficiência Cardíaca da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, para quem eu peço desde já um grande aplauso. Olá, professora, muito boa tarde. Bem-vinda. Professora, eu acho que vale a pena pedir-lhe aqui o beabá, que nos explique como é que funciona um coração saudável, um coração que está bem, como é que é suposto estar? Ora bem, um coração saudável é um órgão que tem 4 câmaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, um coração direito, um coração esquerdo, na prática. O coração direito recebe o sangue que vem do organismo já sem oxigênio, portanto já gastou, e bombeia para os pulmões, onde de novo carrega de oxigênio, entra no coração esquerdo, que bombeia para o resto do organismo e à medida que das necessidades do organismo. Se está a fazer força, bombeia mais. Se não está a fazer esforço, bombeia menos. Consoante as necessidades, vai havendo um débito cardíaco necessário para todas essas atividades. Portanto, este é um coração saudável. Aliás, estamos a mostrar imagens para que os nossos espectadores percebam. Agora, o que é que se pode definir como insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é exatamente quando este procedimento não acontece devidamente. Ou seja, quando há uma falha no sistema. Qualquer que seja a falha, e podem ser várias a vários níveis do coração, o que acontece é que o coração se torna incapaz de bombear para a circulação o sangue necessário, os nutrientes necessários para as várias atividades do nosso dia-a-dia. E aí aparecem sintomas. Os sintomas já vamos. Desculpe, professora, só para explicar, quando diz podem ser, no fundo, aqui várias situações que não estão a funcionar bem, estamos a falar do quê? O que é que pode levar, efetivamente, a dizermos este é um quadro de insuficiência cardíaca? As causas são múltiplas. A principal, a mais habitual, é aquilo que o grande público conhece muitas vezes pelo infarto do miocárdio, portanto é a doença das artérias do coração, que entopem, e aquele bocadinho de miocárdio que era irrigado devidamente deixa de o ser, morre e deixa de contrair e, portanto, deixa de bombear o sangue necessário para o organismo. Esta é a causa mais habitual, pode ser mais ou menos extenso. Mas há outras, por exemplo, a hipertensão arterial, que é um problema gravíssimo entre nós. Tem números preocupantes, esta é que é preciso... Muito preocupantes. Muito preocupantes mesmo. Contrariamente ao resto da Europa, provavelmente esta é a nossa causa mais frequente de insuficiência cardíaca. E o que acontece é que este coração com sobrecarga constante acaba por dilatar e também contrair pior e ser mais difícil bombear o sangue necessário para as necessidades de todo o organismo, sobretudo quando está em esforço. Isso é importante, é importante a professora explicar esse ponto, porque às vezes, quando, por exemplo, até aqui em televisão, nós falamos da questão da tensão arterial e procuramos alertar as pessoas, por exemplo, para os seus hábitos de alimentação, eu acho que nem toda a gente percebe a correlação entre a tensão alta e o coração, esquecendo que este sobrecarrega necessariamente vários órgãos, nomeadamente o coração. Com certeza. Aliás, as doenças cardiovasculares são um contínuo e tudo começa nos fatores de risco. E os fatores de risco são iguais para a hipertensão arterial, para a insuficiência cardíaca, para a doença das artérias coronárias. É o tabaco, a hipertensão, as gorduras no sangue, o sedentarismo, a obesidade, cada vez temos mais obesos entre nós. Até nas crianças, infelizmente. Até nas crianças. A obesidade infantil. É um problema com o qual nos debatemos neste momento e que é extraordinariamente importante e, portanto, isto é um contínuo. E à medida que vamos deixando arrastar estes fatores de risco todos, acabamos por culminar na doença das artérias coronárias e depois a seguir na insuficiência cardíaca. E isto o que precisamos é fazer prevenção de tudo isto. E fazer a prevenção é ter hábitos de vida saudáveis, não fumar, prevenir a obesidade, evitar as gorduras, comer alimentação saudável, fazer aquilo que qualquer pessoa deveria fazer se quisesse ser saudável, independentemente do coração ou não, é o que todos nós devemos fazer. Agora, muitas vezes parece-me, professora, eu gostava que me dissesse assim ou não, mas parece-me que se calhar há pessoas que até têm uma patologia de insuficiência renal, uma patologia, e não, cardíaca, aliás, desculpe, a insuficiência cardíaca, mas desconhecem.
Sim. Não sei se desconhecem. É verdade, Fátima, é verdade, porque a insuficiência cardíaca é um quadro muito inespecífico. Não vamos lá só pelos sintomas e sinais. O que temos é que alertar as pessoas em geral, o grande público, para que determinados sintomas, por pouco específicos que sejam, podem ser de insuficiência cardíaca. Tem que procurar o médico. Se de repente passou a cansar-se numa atividade que previamente não se cansava, e basta ir à praça e trazer 1 quilo em cada mão e dizer, curiosamente, antes não me incomodava e agora incomoda-me. Ou então acordar de noite com falta de ar. Ou ter falta de ar quando faz pequenos exercícios físicos, ter menor tolerância a tarefas semelhantes àquelas que fazia há 2 semanas atrás, ou então passar a ter as pernas inchadas, sem nenhuma razão aparente, aumentar de peso, quer dizer estar a reter líquidos no organismo. Tudo isto podem ser sinais de insuficiência cardíaca, mas não são obrigatoriamente sinais de insuficiência cardíaca, porque muitas outras doenças dão estes sinais. Exatamente. O sedentarismo só por si, por exemplo. a obesidade. A própria idade leva a que as pessoas tenham menos capacidade funcional, mas a insuficiência renal, por exemplo, a anemia. Há imensas outras patologias. Que dão alguns destes sintomas. Que dão alguns destes sintomas, por isso eles são tão inespecíficos. O que é preciso é sabermos, se os tivermos, temos que procurar o médico e saber qual é a causa. E a insuficiência cardíaca existe quando a causa é falência do coração. Muito bem. Nós já vamos explicar isto mais detalhadamente, até porque temos que saber, obviamente, de que forma é que o diagnóstico pode ser feito, quais são os tratamentos possíveis. Vamos explicar tudo daqui a 1 minuto. E estamos então de regresso à conversa com a professora doutora Cândida Fonseca sobre este tema que tem a ver com a insuficiência cardíaca. Já abordámos aqui vários pontos. Há pouco, numa das respostas, a professora referiu o facto de algumas pessoas poderem até ter os sintomas, efetivamente por causa da idade, mas muitas pessoas não, no fundo não empurram para a desculpa da idade estes sintomas sem sequer ir ao médico ver. Acham tudo que é da idade. Sem dúvida, e temos que alertar para esses aspectos. É um risco enorme. A idade pode estar envolvida nesta situação, mas pode não ter nada a ver com isto. E, portanto, sempre que há sintomas, há que procurar o médico e saber se há uma causa para eles. O que se sabe hoje em dia é que, com o evoluir da idade, 1 em cada 5 adultos terá insuficiência cardíaca no correr da sua vida. Ui, mas os números são muito Portanto, altos. são assustadores. De maneira que sempre que existe algum destes sintomas, por mais inespecíficos que sejam, é preciso ir ao médico para comprovar. E para comprovar, obviamente, com exames complementares de diagnósticos. Mas uma ideia que está muito enraizada na população é a ideia que, se alguma coisa se passa com o coração, eu com certeza vou sentir a nível do coração. Ou porque me bato mais rápido do que é habitual, ou porque estou cansada. Mas, pelos vistos, estes sintomas não são obrigatórios. Não são obrigatórios. Claro que pode ter a sensação de palpitações, o coração a bater muito, mas pode não ter. Pode haver uma arritmia dentro da área da insuficiência cardíaca e como patologia associada, mas não é obrigatório. Podem ser sintomas e sinais perfeitamente inespecíficas. O inchaço, que as senhoras muitas vezes mais obesas acham que é do calor, que é ou estão um bocadinho mais pesadas. É mais. E tudo isso é preciso investigar. É preciso saber porque é que passaram a ter sintomas que anteriormente não tinham. Quando médico assistente. Exatamente. Quando a professora refere investigar, fala, imagino eu, de exames específicos que são possíveis de fazer. Sim. Falo primeiro de uma boa história clínica. O que é isso de uma boa história clínica? Uma boa história clínica é o clínico que consegue interrogar o seu doente e perceber exatamente onde é que estão os sintomas, quais são e com o que é que se correlacionam. Se é com o esforço, se é com a alimentação, porque é que o doente e em que circunstâncias é que tem aqueles sintomas. Primeiro aspecto, que já nos encaminha para algum tipo de patologia. E depois temos que comprovar, porque também sabemos que se não fizermos exames complementares, 50% das situações, deste tipo de situações, não são insuficiência cardíaca. E também sabemos que 50% dos que são, não estão diagnosticados. Portanto, isto é delicado, é importante porque implica com as vidas das pessoas, com a qualidade de vida e com a sobrevida. Portanto, temos que ser exaustivos, quer na história clínica do doente, quer depois em comprovar por métodos, normalmente métodos de imagem ou exames de sangue, que a causa daqueles sintomas é uma falência do coração. E, nesse caso, é a insuficiência cardíaca. O exame mais habitual é aquilo que toda a gente conhece como ecografia. Neste caso, ecocardiografia. Ecografia do coração, que é o exame de imagem que vê o coração a mexer, a bater e nos mostra se bombeia bem, se bombeia mal,
se está dilatado, se não está dilatado, se está espesso, que é um outro tipo de insuficiência cardíaca. O que é espesso? O que é um coração espesso, professora? Um coração espesso o coração é constituído por um músculo, não é? E aquele músculo, por vezes, quando está sujeito a aumento das pressões de esforço, por exemplo, ou por hipertensão arterial, lá está, é uma das situações, hipertrofia, portanto aumenta, fica com o músculo maior, mais volumoso. E o que acontece é que quando esse músculo aumenta, não distende o suficiente para receber o tal sangue que vem do organismo e, como não recebe o suficiente, também não bombeia o suficiente. Isto é um tipo de insuficiência cardíaca. Outro tipo é, não tem o coração espesso, mas tem dilatado e contrai mal. Não contrai bem aquele músculo. E esse também não bombeia o suficiente, embora tenha lá grandes volumes. Portanto, a insuficiência cardíaca não é uma doença. São várias. São vários tipos de doença, com sintomas semelhantes, mas de causas diferentes. Múltiplas causas. Normalmente, nós hoje em dia sabemos muito bem que aprendemos a tratar melhor o infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Os doentes morrem muito menos de infarto agudo do miocárdio, mas estes corações ficam deficientes e eles acabam por morrer de insuficiência cardíaca. Portanto, na verdade, isto é uma situação complexa. É muitas vezes a ponta final de várias doenças cardíacas que nós aprendemos a tratar melhor. E, portanto, os doentes sobrevivem a essas doenças em si, mas vão pouco a pouco ficando com um coração deficiente e com insuficiência cardíaca. Aqui o aspecto familiar é importante, ou seja, se existirem antecedentes na família de outros casos de pessoas com problemas cardíacos, isto é um fator na tal história clínica a ter em consideração, professora? Fundamental. Existem formas familiares hereditárias de chamada cardiopatia dilatada, de coração dilatado, que dá insuficiência cardíaca. E é um problema genético familiar, também é. Não são muitos, mas existem. Também existem. Agora, vamos então ao tratamento. Que tratamentos é que existem para este tipo de patologias? Pois bem, hoje em dia nós avançamos muito no tratamento da insuficiência cardíaca. Nas últimas 2, 3 décadas, a terapêutica da insuficiência cardíaca melhorou substancialmente. Temos fármacos que melhoram os sintomas, portanto, medicamentos que melhoram os sintomas, por exemplo, os diuréticos, que é um comprimido que ajuda a libertar aquela retenção. Nem mais, e desincha o organismo e retira esta sobrecarga toda de água, de líquido. E temos fármacos que melhoram os sintomas, não só prolongam a vida dos doentes, e que são obrigatórios. Em determinados tipos de insuficiência cardíaca, nós temos a obrigação de seguir aquilo que são normas internacionais e que são constituídas, no fundo, por uma continuidade de fármacos que melhoram a sobrevida dos doentes, comprovadamente em grandes estudos e na prática clínica. Isto é terapêutica medicamentosa. Mas não só. Existem hoje em dia também dispositivos, pacemakers, que é um palavrão, mas que eu sei que as pessoas conhecem por pilhas do coração, e que obrigam este músculo cardíaco, este coração, a contrair mais e de uma forma coordenada. Dá-lhe ali uma ajuda quando o músculo já está um bocadinho fraco. Portanto, quando ali dá uma ajuda. Obriga, e sobretudo quando cada um contrai para o seu lado. Uma parede do coração contrai para um lado, a outra a orquestra a funcionar como deve ser. Obriga a contrair em conjunto e melhora muito, e melhora a sobrevida e melhora as queixas. E que são pacemakers especiais, são pilhas com funções especiais. Depois existem situações que têm a resolução cirúrgica. Por exemplo, existem formas de insuficiência cardíaca que se resolvem com uma cirurgia. Por exemplo, substituição de uma válvula. Acontece. Há uma válvula que fica apertada, espessada, estenosada, é o nome técnico, apertada, e que não deixa passar o sangue. Pode substituir por uma artificial? Claro. Pode substituir por uma biológica. Ou pode hoje em dia, meu Deus, tiram-nos peças e põem-nos peças, professora. Por um mecanismo metálico, que dura 300 anos, como eu costumo dizer aos meus doentes. Não vivemos tanto, não era preciso Criamos tanto. outra doença, que é, por exemplo, este doente tem uma válvula, tem que ter o sangue mais fluido e passa a tomar um comprimido que se chama um anticoagulante, que seguramente já toda a gente ouviu falar, que é, hoje em dia, implica fazer controle, etc. Portanto, as pessoas conhecem muito bem. Mas melhoram da insuficiência cardíaca, claramente, e resolvem os seus sintomas. Depois, para além destas cirurgias das válvulas e das artérias do coração, quando estão entupidas, nós conseguimos hoje em dia, ou sem cirurgia, por meio de um fiozinho, ir lá, abrir um balão e dilatar, ou então, quando isto não é possível, fazer uma cirurgia dita de bypass. É isso mesmo, bypassamos o sítio que está apertado, vamos lá uma veia da perna,
ou uma artéria aqui mamária, do tórax. Lá no sítio. Lá no sítio. Cosemos de um lado, cosemos no outro, ultrapassamos aquela parte. A professora diz isto como se fosse, pronto, vamos ali, tiramos uma peça daqui, fazemos a revisão, pomos a colar. Hoje em dia é quase assim, Fátima. Eu imagino, mas faz-me tanta confusão. Os riscos hoje são bem menores, claro que depende de todo o outro contexto do doente, mas isto é, hoje em dia, uma cirurgia quase banal. É muito importante. Uma coisa é certa, estes doentes, se não forem devidamente acompanhados, e aí é muito importante alertar os médicos de clínica geral, os médicos de família, que normalmente são a primeira porta para as pessoas que vêm fazer as suas queixas, mas se depois não são canalizados orientados para um especialista nesta área, muitas vezes são pessoas que não têm qualidade de vida e vivem em grande sofrimento, porque não estão a ser acompanhadas naquelas que são as suas patologias efetivas, não é? Sem dúvida, isto tem muitas consequências. Se o diagnóstico não é feito atempado, se é arrastado, se não é precoce, o que acontece é as pessoas sofrem, a família sofre. Muitas vezes os cuidadores, porque temos doentes de todas as idades, há doentes jovens, menos jovens, mais idosos, e então nas faixas dos mais idosos, que são a maior percentagem, têm que ser acompanhados e muitas vezes as famílias sofrem quase tanto como os doentes. Sim. Mas não só, estes doentes são internados, reinternados e reinternados, e isto é uma sobrecarga económica para o erário público e para, no fundo, para o budget da saúde, que é enorme. E é um dos nossos principais problemas neste momento. É que nós conseguimos prolongar a vida e a qualidade de vida até certo ponto destes doentes, mas depois acabamos por ter aqui um problema de reinternamento constante que também tem a ver depois com alguma falta de estruturas viradas para esta patologia, algum intercâmbio, como a Fátima dizia há bocado e muito bem, entre os cuidados primários de saúde e os centros hospitalares. Por exemplo, nós temos, eu trabalho no São Francisco Xavier, onde tenho uma unidade de insuficiência cardíaca, tenho um programa coordenado de manejo da insuficiência cardíaca, quem tem uma unidade de internamento de agudos, um hospital-dia em que muitas vezes o doente tem uma porta aberta, recorre quando ensinamos-los, que é fundamental ensinar estes doentes a estarem eles próprios atentos, reconhecer os sinais de alerta da descompensação. E quando nós fazemos isto e eles cumprem, muitas vezes, e nós temos uma estrutura aberta para que eles recorram às nossas enfermeiras, à nossa equipa, para dizer: estou com os pés mais inchados e esta noite não consegui dormir deitado, tive que me sentar, tinha falta de ar. Se nós fizéssemos isto atempadamente, evitamos o internamento. E portanto não chegamos a esse limite que obviamente não é bom para ninguém. Claro, se o fizermos, o doente vai parar ao serviço de urgência, sem dúvida. Bom, professora, a propósito desta data que se celebra, amanhã há um evento especial, gostava que anunciasse aqui aos nossos espectadores para podermos todos participar. Sim, é verdade. Fátima, amanhã vai haver uma ação coordenada em Lisboa, Porto e Évora. Nós vamos fazer uma campanha, no fundo, sobre insuficiência cardíaca para o grande público, doentes, os familiares, sensibilização. Vamos ter uma aula de fitness para perceberem que o insuficiência cardíaca não é para ficar quietinho e parado, tem que manter a atividade física, o exercício e quão importante isso é. E depois também vamos simbolicamente largar nos céus do país um grande número de balões vermelhos em forma de coração e gostaríamos muito que todos nos acompanhassem nestas atividades nas 3 cidades. É um prazer depois ter lá colaborar, sentir esclarecer. Exatamente. É atenção que em Lisboa este evento que a professora acaba de explicar vai acontecer no Terreiro do Paço. Portanto, se realmente quiser participar, é ao Terreiro do Paço que se deve dirigir. Às 16 horas. Às 16 horas, muito bem. Eu quero agradecer a sua presença, desejar muitas felicidades e dizer que todas as informações que nos deixou são preciosas para o nosso coração. Um grande aplauso. Muito obrigada. Obrigada.